Olá, acadêmico. Sou o professor Dr. Aulo Nardo e hoje vamos falar sobre o tema Fundamentos da Teoria Macroeconômica. Aqui, enquanto metas de aprendizagem, nós vamos explorar as diferenças entre o pensamento econômico dos economistas clássicos e dos economistas keynesianos, né? O pensamento de Keynes e seus adeptos, seus seguidores. Você vai reparar que aqui talvez fuja um pouco do capítulo ou do material que tenha no seu livro, mas aqui dá as bases de discussão das duas principais vertentes do pensamento econômico. Então, eu procurei trazer como uma forma de um complemento. Bom, então vamos falar sobre os fundamentos macroeconômicos clássicos. Nós temos a demanda agregada e a oferta agregada. No pensamento clássico, o que importa são modificações do lado da oferta agregada. O que importa para se atingir qual objetivo? O crescimento econômico. Crescimento econômico igual desenvolvimento econômico. Alterações na demanda apenas geram aumento nos preços. Isso é uma questão que vai diferir do pensamento keynesianista, né, keynesiano, que é a questão de que mudanças na demanda agregada seriam úteis no curto prazo em termos de gerar crescimento econômico. Né? Os clássicos, eles estão pensando, eu já vou entrar no porquê disso, eles pensam em mudanças de longo prazo. Né? O que importa é ter aquele pensamento mais sereno, de longo prazo, de atingir objetivos de ali cerca de 10 anos. E o principal fundamento dos clássicos estaria nessa questão do Estado ele não ter um papel atuante. É aqui onde os clássicos e aqueles que são conhecidos como libertários, que atualmente está ganhando muito espaço enquanto pensamento econômico, é só vocês verem o recém-eleito presidente da Argentina. Aqui o que os clássicos têm em comum, todas essas vertentes têm em comum, é que não é o Estado que cria riqueza. Quem cria riqueza são as pessoas e o papel do empreendedor é fundamental. O empreendedor, o empresário, ele não é alguém malvadão que está procurando extorquir a população ou escravizá-la. Não, ele gera oportunidades. É ele o real, um dos grandes motores da economia, e não o Estado. Ou seja, para citar uma máxima, você enriquece uma economia ou você tira os pobres da pobreza através da dinâmica de mercado e não por meio de transferências de riqueza para o Estado. E Keynes, é claro, vai mudar, ele tem esse pensamento, a grande mudança é essa, o Estado ele é o grande protagonista, o pai onisciente e protetor e direcionador dos rumos da população, né, do país. É quase como se fôssemos guiados, ao invés de ser, enquanto de um lado você tem a visão do adulto competente tomando as decisões de investimento, procurando aprender e tudo mais, assumindo seus erros e riscos, do outro lado você tem o Estado paternal guiando estes adultos sem autonomia para supostamente um crescimento econômico. Então, como que é a versão clássica da relação entre a curva de oferta agregada e a curva de demanda? Veja que a curva de oferta é dada por YS, S de supply, oferta, e a curva de demanda ela é vertical, e a curva de demanda ela é negativamente inclinada. Por que ela é negativamente inclinada? Porque mudanças, você pega ali P3, P2, P1, à medida que os preços caem, você tem diferentes pontos, você tem um aumento da demanda por produtos, né, da demanda agregada.
produtos e serviços, à medida que os preços caem. Então, essa relação inversa entre preços e o produto, né, o nível de produto da economia. À medida que os preços sobem, você tem uma redução do desejo do produto como um todo. Já, então, mostra essa relação inversa, né? A curva negativamente inclinada, né? Fazendo assim, ela mostra essa relação inversa entre as duas variáveis, graficamente falando. Já a curva de oferta, por que ela é vertical? Porque mudanças nos preços não mudam a capacidade de oferta de produtos de uma economia, de uma nação. Por que isso? Porque tem alguns componentes do lado da oferta que eles têm um limite, eles não podem ser alterados a curto prazo, que é a população, capital, recursos naturais e tecnologia. A população, por exemplo, vocês pegam ali, é famoso até a música ali de Copa de 70, 90 milhões em ação, para frente Brasil. Então, são mudanças, a população muda a cada 10 anos, pelo menos. Leva-se um tempo para você ter uma alteração considerável na população, né? Na força, na capacidade de trabalho. E aí das diferentes capacitações que as pessoas possam ter, dos indivíduos. O capital é a mesma coisa, porque no curto prazo você muda pouco o capital, aqui capital englobando aquelas grandes máquinas, edificações. Então toda a edificação de uma cidade, ela não muda consideravelmente no curto prazo. Então nós estamos falando aí em tempos de 5 a 10 anos. Recursos naturais, encontrar novas jazidas, também não acontecem da noite para o dia, é de tempos em tempos. Mudança tecnológica, veja que é comum se ter ali um período de tempo sem mudança do paradigma tecnológico. Você tem aí duas grandes formas de mudança tecnológica, que uma é mudança de todo o paradigma e outra são mudanças incrementais. Essas incrementais são menores e a curto prazo também não afetam o suficiente a curva de oferta agregada para deslocá-la. E a mudança de paradigma seria, por exemplo, a questão da máquina a vapor, o motor a combustão. Então, ali você tem uma mudança de paradigma. Do motor a combustão para o surgimento da microeletrônica. Agora nós estamos indo aí para IA, a robótica. Então, essas grandes mudanças que realmente revolucionam toda a estrutura de produção. Então, é assim que a oferta agregada ela é modificada. É por isso que onde que nós vamos chegar aqui? Se mudanças na oferta agregada não podem ser feitas, você tem, então, uma oferta potencial limitada. Uma vez atingida essa oferta potencial, e os clássicos partem do princípio de que se você deixar a sociedade livre, ela tende a gravitar em torno do seu produto potencial, capacidade de produção, ela só vai produzir menos se houver interferência estatal, que gera uma série de ineficiências. Então, se ela gravitar em torno do seu produto potencial, estímulos à demanda agregada vão incorrer apenas em elevações dos preços. Pode ver ali que, no caso, o deslocamento da demanda agregada dada por YD de M1 para M2 para M3, conforme vai deslocando, vai exercendo pressões sobre os preços, dado que na oferta agregada ela não consegue ser modificada a curto prazo. Bom, no caso de mudanças na oferta, veja que aqui, nesse gráfico, a oferta ela muda de Y0 para Y1. Então foi, na verdade, YS com 0,40 para YS com tributos
né, de 20 centavos. Então, houve uma redução tributária neste caso aqui. Então, aqui nós temos, né, então, supply, a oferta em 0,40, com impostos de 0,40, e aqui, no caso, os impostos foram reduzidos para 20 centavos. Então, o que acontece com a economia quando você tem uma redução de impostos? Você tem a população, ela tem uma sensação de ganho salarial. Uma vez que elas têm uma sensação de ganho salarial, elas têm uma sensação de riqueza. Então, você reduz os impostos pela metade, você tem um estímulo da produção. Veja que a demanda, a oferta desloca, a demanda desloca e os preços, eles caem. É tudo isso dado uma vez que as empresas, a população quer consumir mais, as empresas estão mais dispostas a contratar mais, uma vez que está aumentando a demanda pelos seus produtos. E os preços estão caindo, dado que os impostos em geral, inclusive aqueles que incidem sobre as empresas, também estão caindo, né? Então, há um estímulo. Então, no longo prazo, estímulos à oferta implicam um novo patamar de riqueza para as nações. Note que aqui nós estamos falando de uma redução de impostos, ou seja, uma redução da participação do Estado na economia. Vamos agora para a versão de Keynes. Bom, Keynes ele vai acrescentar o seguinte: olha, nós temos recessões de tempos em tempos. Então, em recessões, em períodos de recessões, o Estado pode atuar estimulando a demanda agregada. Por quê? Porque a curva de oferta, ela não é vertical. Ela é vertical se o produto da nação estiver no produto potencial. Mas no mundo real, dado que nós temos aí, ele não fala isso, né? Mas dado que há contratos eu ia falar, dado que nós temos intervenção do Estado, mas dado que temos contratos formalizados, a economia ela nunca está no seu produto potencial. E quando ela está em crise, quando se entra no momento de crise, estímulos à demanda, que é essa parte aqui, ó, tá vendo que essas duas demandas agregadas aqui, elas estão numa curva horizontal? Então, o que o Keynes vai dizer? Olha, então tudo bem, eu concordo com os clássicos que a economia pode ter momentos em que ela está aquecida, em que ela está ali com a oferta muito próxima do seu produto potencial. Só que vai ter momentos em que vai haver crises. E vai ter momentos, então, que vai estar saindo dessas crises, que seria essa parte aqui mais curva. O que essa parte curva está me dizendo? Que não é uma linha reta, né? Então, quer dizer, aumentos do produto são acompanhados de aumento dos preços. Ou aumento dos preços é acompanhado de aumento dos produtos. O que seria isso? Vamos explicar melhor aqui, então. Entrou em recessão a economia. Então, estaria mais ou menos aqui. Estímulos à demanda agregada, por exemplo, o Estado dando dinheiro, nem que seja, ou contratando pessoas, nem que fosse para cavar buraco e tampar buraco, estimulam a demanda agregada. E como você tem uma série de setores ociosos, você tem maquinário ocioso, você tem edificações ociosas, é aquela situação em que as cidades, assim, tem vários lugares, aluga-se, tudo desocupado no centro da cidade. Então, isso é capacidade ociosa, equipamentos, todo o capital é infraestrutura ociosa. E você tem pessoas desempregadas, então, ao estimular a demanda, não vai exercer pressão sobre os salários, porque tem pessoas desempregadas. Também não vai exigir pressão para a construção de novas edificações, que tem edificações desocupadas. À medida que a demanda cresce, vai haver, então, setores que já começam a estar com a sua capacidade plena. Aí começam as pressões inflacionárias, é onde você tem setores que já estão com toda a capacidade ali de produção sendo utilizada, e já começa a ser necessário contratar pessoas
são menos qualificadas, novas edificações, e muitas vezes falta material de construção ou a produção dos equipamentos leva-se algum tempo, dado que são necessários produtos de mais elaborados, né? Também, então, ou tem que treinar trabalhadores, ou tem que, para contratar um trabalhador qualificado, você tem que tirar de outro setor. Para tirar de outro setor, somente se você oferecer um salário maior. Então, aqui há uma pressão salarial. Então, começa essa pressão inflacionária. Então, essa parte aqui seria o equivalente a setores, alguns setores ocupados e outros não. E daí você tenderia a vertente clássica. Então, o Keynes ele não discorda da situação aqui do pleno emprego, em que aumentos da demanda agregada vão gerar apenas pressões sobre os preços. Ele vai apenas colocar que, olha, nós temos momentos de crise, então em momentos de crise nós temos que estimular a demanda. Tudo bem, então o Keynes ele vai estipular tudo isso. E qual é o grande problema da teoria keynesiana? Né? Primeiro que, veja, estamos falando de grandes crises, então o Keynes ele é bem pontual colocar sobre a questão, principalmente o contexto que ele estava, que foi a Grande Depressão de 29, mas gera uma dependência do Estado. E aqui tem um outro problema. Embora pareça que o Estado vá salvar a economia, se você pesquisar economias mais livres, as crises elas tendem a ser mais passageiras. Quanto mais engessada uma economia, mais extensa tende a ser as crises. Então, aqui eu coloco essas duas coisas, né? Na verdade, essas três. Primeiro é essa dependência do Estado paternal, né? Mesmo que seja uma visão equivocada por receber diretamente auxílio do Estado, e não seja verdadeiramente uma recuperação da economia, gera-se essa impressão, e daí pode gerar essa dependência paternal. Segundo, qual é a origem da crise, né? Bom, eu citei a crise de 29, se você for pesquisar, em geral ela tem a mão do Estado. Difícil você não encontrar uma explicação que não seja a existência e a atuação do Estado. E por quanto tempo dura a crise? Geralmente, então as interferências, elas geralmente geram a crise, e aí o Estado, como resposta, ele diz que é preciso mais interferência, que complica ainda mais a crise, né? Ao invés de deixar as pessoas livres, para os indivíduos livres para comercializar entre si, negociar trabalhos, produtos. Aqui eu trouxe um artigo, tá? Na verdade eu trouxe uma pequena passagem para você ler, tá? Principalmente esse parágrafo aqui. Qual que é um grande problema? Se você for analisar também o Japão, à medida que o Estado, a burocracia vai aumentando, a participação do Estado vai aumentando, isso vai gerando um engessamento. As economias elas tendem a ter baixos crescimento econômico com altas taxas de inflação, né? Ou pelo menos baixo crescimento econômico com as chamadas empresas zumbis, porque você gera uma série de estímulos ineficientes que estimulam a existência de empresas ineficientes e que só podem existir pelo contínuo estímulo estatal. Então, nesse sentido que seriam zumbis, né? Quase como estar injetando, é como ganhar musculatura ou injetando hormônios. Então, sempre precisa de mais uma dose. E o problema disso é que isso pode chegar lá à frente e gerar uma falência em todos os órgãos. Afinal de contas, pode-se aumentar o Estado indefinidamente? São questões a serem levantadas. Então, eu convido você a essa leitura do Instituto Mises, desse artigo aqui, né? Um exemplo do fiasco do keynesianismo. Outro um embate interessante aqui, já para ver um embate mesmo interessante, é o Keynes, isso aqui é um rap, uma música, né? Que tem no YouTube. Então, Fear the Boom
and the bust, né? O medo do boom e do boom econômico e da queda, né? Então, esse medo que você tem dessas oscilações. Então, aqui é uma discussão sobre Keynes e Hayek. Hayek é um dos grandes representantes aí da escola austríaca de economia. É um pouco diferente dos clássicos. A escola austríaca ela dá menor ênfase ainda ao Estado, e ela não gosta, a escola austríaca não gosta muito dessas relações matemáticas, como se você pudesse mensurar exatamente se a taxa de juros for modificada em 0,6, isso vai afetar em tantos milhões de pessoas, em tantos por cento, ou em tantos milhões a produção. Então, esse ficar tentando, na cabeça dos austríacos, você ficar tentando acertar, você está sempre errando, então para corrigir você tenta daí do outro lado, você vai gerando cada vez mais distorções, enquanto que os clássicos eles gostam de trabalhar com essa tentativa de mensuração das relações econômicas, né, entre as variáveis. Os austríacos eles procuram mais entender as relações, não mensurá-las. Então esse é um rap muito interessante de se assistir, convido a todos. Aqui eu citei a crise de 29, e a crise de 29 ela é ensinada para nós nos colégios do Brasil, que ela foi salva pela intervenção do Estado, né, onde o capitalismo falhou, e ela foi salva pela intervenção do Estado. E aqui, então, tem uma discussão a respeito. Esse garoto, ele é muito bom, tá? Recomendo vocês assistirem as discussões que ele traz. O canal é Ideias Radicais, e ele traz, então, essa discussão sobre tudo que você aprendeu no colégio, provavelmente foi manipulado. Tá? Então, ele traz essa discussão, fica aqui o convite para você ver a respeito. Outro link interessante, esse aqui é muito bom, tá? Esse Visão Libertária, Brasília de ponta cabeça, e aqui a Visão Libertária traz uma discussão sobre como é impossível para o Estado corrigir o mercado. Supostamente, o Estado ele corrigiria as supostas falhas de mercado. Bom, aqui nós vamos, então, feito esta discussão sobre essas duas grandes escolas, o que é crescimento econômico? Básicos das duas escolas, o que é crescimento econômico? Para os clássicos, o crescimento econômico ele vai ser igual ao desenvolvimento econômico. A economia clássica, um aumento contínuo do produto do país, então nós teríamos aí uma variação, ali o triângulo, no slide, o triângulo simbolizando essa variação do PIB pela variação da população. Isso é renda per capita. Então, teria-se um aumento contínuo da renda per capita. E este crescimento seria igual ao desenvolvimento necessariamente na visão clássica. Por que isso? Porque embora você tivesse inicialmente alguns problemas que poderiam ser gerados, como a poluição do rio, poluição das águas, ou mesmo do ar, por exemplo, os carros, ou indústrias próximas da cidade, o próprio crescimento da renda per capita, à medida que a população vai melhorando de vida, busca-se respostas, e se resolve através do capitalismo esses problemas, né? Então, o desenvolvimento ele seria algo natural. Por exemplo, o desenvolvimento, à medida que a população enriquece, novos produtos podem ser consumidos. Por exemplo, havia uma poluição muito grande das cidades grandes na época, que havia carroças, cavalo, né, que o meio de locomoção era através do cavalo. Você tinha aquele emprego de limpadores de esterco na rua, e porque tinha muitos cavalos na cidade grande, então não tinha condições de saúde básica, sanitária,
Então, muitas moscas ali na cozinha. Então, havia esse problema, que há uma mudança de paradigma tecnológico com o advento dos carros, isso vai diminuindo. Então, você tem uma melhora da qualidade de vida ali na cidade, dada essa melhora pelo lado da saúde, de um advento de uma tecnologia. Hoje discute-se essa questão de que os carros, pela quantidade de carros, estaria poluindo muito. Por exemplo, a poluição sonora. Então, surgem respostas como carros mais silenciosos. Então, a ideia é que a tecnologia, ou mesmo águas poluídas, você teria tratamentos de esgoto. Isso, claro, partindo do princípio de uma economia clássica, em que as relações são de mercado. Então, o tratamento da água seria um tratamento privado. Desenvolvimento econômico. Aqui, então, foi assim, esta evolução, né, no sentido de que, olha, não necessariamente um grande aumento do PIB e da renda per capita, ela necessariamente vai implicar numa melhora da vida das pessoas. Por quê? Porque você pode ter um país, sei lá, vamos supor, um país que descobre jazidas de petróleo, mas ela é explorada apenas pela estatal do país. Então esse dinheiro, na verdade, ele fica ali para, como é explorada pela estatal do país, ela fica ali entre os políticos e os apadrinhados dessa classe política. Ela não vai para a população. Não há um livre mercado de concorrência, de exploração desse petróleo. Então, você, embora tenha um aumento da renda, uma vez que houve o aumento da renda, você dividiu por toda a população, daria a impressão de um aumento da renda per capita, mas é limitado esse número. Então, você teria situações em que não necessariamente é uma melhora da condição de vida da população. Então, o índice de desenvolvimento, ele, por exemplo, considera, vamos ver a expectativa de vida. Mudou? Por quê? Porque saneamento básico está relacionado à expectativa de vida. Nível de escolaridade, embora aqui também tem que levantar o nível de escolaridade, países que permitem os alunos passarem de ano sem haver a reprovação, ou dependendo do que o Estado permite que seja ensinado, você pode ensinar apenas doutrinação. Então, também, tudo é questionável, né? Mas a ideia seria que aqui, olha, vamos além das variáveis econômicas, vamos considerar também aspectos que mensurem aí a qualidade de vida. E aqui, trazendo, né, no caso brasileiro, uma queda aí, o Brasil caiu no ranking de desenvolvimento humano da ONU, esta é a segunda queda consecutiva, tá? Então você tem ali a segunda queda consecutiva do Brasil. Vamos ver aqui onde é que está. A taxa global também registrou queda. O Brasil ocupa a 87ª, 8ª posição no ranking, agora está em 84ª. Então nós tivemos aí, em termos de DH, nós temos uma queda. Desde quando que está a queda? Desde 2020. Então nós estamos aí, é uma questão a se levar em conta, né? É isso, meu caro. Eu peço que você veja os artigos ali e os vídeos que eu recomendei. Nos vemos em outro tema. Tchau, tchau.